Seu objetivo é correr mais rápido, de forma mais específica, baixar o pace nos 5 km? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te explicar como, por meio dos treinos de potência, meu aluno baixou 13 minutos na distância de 5 km. Isso mesmo que você escutou. Dá uma olhadinha nesse resultado. Vou começar logo mostrando aqui o resultado para você entender, né? Hoje eu vou contar um pouco do processo de treino desse meu aluno de consultoria online, Paulo. Dá uma olhadinha no tempo. Quando ele iniciou na consultoria, o tempo dele nos 5K, 38 minutos. E recentemente nós fizemos esse treino em ritmo de prova, tá bom? E você vê que ele fechou para 25, batendo o RP dele. Esse resultado tem muita influência por meio dos treinos de potência. Então eu vou te explicar um pouco mais sobre esse tipo de dinâmica. Fala galera corredora, chegando com mais vídeo, chegando com mais conteúdo para você que me acompanha aqui no canal do YouTube. Papo de hoje, treino de potência. Eu vou te mostrar exemplos de treino, vou te mostrar pontos essenciais para que você possa evoluir assim como o meu aluno. E se você está achando que esse tipo de treino só ajuda quem é iniciante na corrida, quem corre, por exemplo, ali 5K, esquece isso, porque eu vou te mostrar outros resultados de aluno que executam também esse tipo de treino e corre super bem aí 21, 10 quilômetros, enfim. Vamos lá. Por que você deve executar esse tipo de dinâmica? Entenda o seguinte, o treino de potência ele vai melhorar sua impulsão e propulsão no ato de correr. De forma geral, ele refina todo o seu processo de velocidade. Essa dinâmica ela é muito especial na corrida e tem muita gente que negligencia, tem muita gente que não executa. As pessoas simplesmente elas focam no treino de tiro e ritmado, treino de tiro e ritmado. E se eu for escolher um dos dois, muitas só executam treino de tiro. E elas não acabam submetendo o corpo delas ao estímulo necessário para que possa ter uma evolução tão absurda quanto esse meu aluno, né, Paulo, que baixou 13 minutos no 5K. Então, primeiro ponto, por que você deve executar? É um treino simples, é um treino que vai trabalhar sua impulsão e propulsão. Então, a médio e longo prazo, o treino de potência, ele te ensina a correr com mais eficiência, a correr mais rápido, gastando menos energia. E, de forma geral, como eu falei, refina todo o seu processo de velocidade. Porém, existem alguns cuidados que você deve ter. E o que eu quero mais chamar a atenção aqui hoje é a questão da escolha dos exercícios. Então, assim, Paulo, para ele ter esse resultado, sempre, né, eu planejei, prescrevi ali os exercícios que estiveram de acordo com o objetivo dele, estavam de acordo com o objetivo dele, né, melhor dizendo. Então, não adianta nada você querer executar os treinos de potência, vir aqui na internet, pesquisar alguns e você ver vídeos daqueles atletas pulando longas escadarias, ou executando, né, salto, segurando barra, ou saltando por cima daquelas traves ali de atletismo. Entenda que você precisa seguir, você precisa executar os exercícios que estão de acordo com o seu nível atual. E outro ponto, treino de potência é dinâmica de intensidade alta. Então, quando você joga muita intensidade, são estímulos curtos. Não existe, por exemplo, você fazer um treino de potência 100 repetições de burpee. 100 repetições de agache e salta, por exemplo, você já muda totalmente a característica do exercício, a característica do estímulo que você está jogando no seu corpo, tá bom? Então esses são dois cuidados, mas o principal aqui que eu quero chamar a atenção é sobre a escolha dos exercícios. E aí nós chegamos de fato na história de Paulo, esse meu aluno, que eu mostrei o resultado, baixou 13 minutos aí no tempo dele de 5K. Quando Paulo iniciou na consultoria e ele correu 5km para 38 minutos, qual era a maior distância que ele corria? 7 km com um certo esforço. Então, eu tenho que trazer isso para você. Tem muita gente errando nisso daqui, ó. Antes de pensar em velocidade, você tem que trabalhar volume de corrida. Então, antes de pensar em baixar o pace, primeiro você tem que ter volume, você tem que fortalecer sua base de treino. Você vai seguir ali exercícios específicos de fortalecimento para o ato de corrida, tá? E você deve aumentar a sua quilometragem. Qual seria um patamar bacana de você atingir? Eu sempre trabalho com os meus alunos 15K. Quando os alunos eles dominam, eles executam um treino de 15 km com domínio, sem dor, sem lesão, sem sofrimento, eles estão liberados para pensar em baixar o pace. É claro que é o seguinte, a partir do momento que você escala volume, você já vai ter um pequeno ganho de velocidade nas distâncias menores. Então, por exemplo, a partir do momento que Paulo chegou ali correndo 12 km, ele já estava correndo melhor, né? O tempo dele ali, o pace dele nos 5K, o pace leve dele já tinha modificado. Então ele já teve uma pequena melhora de velocidade. Mas para ganho significativo, você precisa aplicar a estratégia de velocidade, que é outro papo. Tem vídeo aqui no canal onde eu falo sobre isso. Mas voltando ao ponto. Quando Paulo iniciou, correu os 5K para 38 minutos,
tá? E tinha um volume baixo de corrida, só dominava ali os 7 km. Então o primeiro passo foi trabalhar esse volume de corrida dele. Quando ele atingiu os 15, é que ele entrou na estratégia de velocidade, só que durante essa escalada de distância, eu já comecei a soltar alguns treinos de potência, né? Então aqui eu coloquei, durante a escalada de distância dele, a gente já foi meio que fazendo ali um refinamentozinho dessa velocidade, nada muito específico, nada muito agressivo, intenso, mas ele já foi executando treinos como esse. Dá uma olhadinha aqui, e aqui eu já aproveito também para te explicar sobre o treino de potência. Você vê que é uma dinâmica que sempre nós vamos combinar corrida leve, então você vê aqui a parte principal, corrida leve, certinho, com exercício específico. E aí na parte do exercício específico, esse agache e salto aqui é o exercício específico de potência. Só que você vê que eu ainda utilizei, como eu falei, não era algo tão intenso, tão agressivo. Eu combinei com o exercício de abdominal. Então aqui ele fazia o agache e salto, que ia trabalhar de forma mais específica impulsão e propulsão, e ele combinava isso com o abdominal. É possível também você fazer isso, tá bom? E aqui, como eu falei, né, na consultoria, todo o processo é montado de maneira personalizada para o aluno. Então tem como a gente modificar algumas coisas, trabalhar algumas estratégias de uma maneira mais específica ali para a rotina e tudo mais. Então esse daqui é um exemplo clássico de treino de potência, tá? Então Paulo foi executando algumas dinâmicas dessa e foi cada vez mais buscando esse refinamento, né, no pace, na velocidade, certinho? E aí, a partir do momento que ele chegou no patamar de 15, estava correndo bem, estava correndo com domínio, nós entramos com treino de tiro, ritmado, potência, isso daí é outro papo, como eu falei, mas assim, nós resolvemos fazer um treino em ritmo de prova para ele ver o quanto ele evoluiu. É importante você fazer treino em ritmo de prova porque ele meio que te dá um norte, assim, do patamar que você está hoje, no que você precisa focar, tá? Ele também sentiu a necessidade de fazer esse treino para ver ali de fato a evolução. E aí, tá aqui o resultado, mais uma vez eu estou colocando, né? Você vê que ele saiu ali dos 5K para 38 minutos quando ele corria, quando ele iniciou, para 5K em 25. E como eu disse, muito desse resultado se deve ao treino de potência. Então, se você está deixando de lado, se você não está executando essa dinâmica, você está deixando uma oportunidade de ouro passar. Tá bom? E aí, como eu falei também no início, Rafael, só funciona para quem é iniciante? Não. Deixa eu te mostrar esse resultado de Jaqueline aqui, tá? 21 km. E assim, para ela chegar nesse tempo, né, para ela correr, não é a prova-alvo dela, a prova-alvo dessa aluna é 5 km, só que assim, é um patamar bacana dentro dos 21. Ela também executa treino de potência. E com alunos avançados, intermediários e avançados, eu gosto de trabalhar o treino de potência porque ele gera ali na semana de velocidade, meio que um descanso ativo, tá? Como eu falei, ele refina seu processo de velocidade. Então, às vezes, o aluno fez um treino de tiro ritmado. O corpo dele está muito cansado de maneira específica aquele ato de correr, né? De ficar vivenciando em intensidade a biomecânica da corrida. Então, você vem com um treino de potência, que é uma corrida leve e exercícios específicos, você muda um pouco esse estímulo, mas é um estímulo que complementa, que refina o processo de velocidade. Então esquece essa ideia de que o treino de potência só funciona para quem é iniciante, tá bom? Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje, espero que você tenha entendido todos os pontos, a importância de você crescer volume na corrida para depois pensar em baixar o pace, mas entenda, a partir do momento que você está trabalhando essa escalada de distância, é super possível você também fazer um refinamento por meio dos treinos de potência que eu mostrei aqui, que eu expliquei. Tem outro vídeo aqui no canal também bem bacana, depois você pode dar uma olhadinha. E para finalizar o conteúdo, se você quer chegar a atingir esse nível de evolução, assim como o Paulo, eu estou com vagas abertas para minha consultoria online. Tá aparecendo aqui meu WhatsApp, me chama lá, fala que você veio pelo vídeo de Paulo, o vídeo de potência, que eu vou te atender, entender como é que está o seu processo de corrida hoje, o que é que está travando ele, né? E depois dessa anamnese inicial, dessa avaliação inicial, eu vou te dar todo um norte para que você possa evoluir. Então, se você quer saber os detalhes e valores da minha consultoria online, eu estou com vaga aberta, me chama lá, vai ser um prazer te atender. Muito obrigado por assistir até o final.